As dicas de atuação no Tribunal do Júri. Nós vamos falar hoje a respeito da atuação do Ministério Público e também do defensor no plenário do júri. O promotor de justiça, ele começa a fazer as suas sustentações, o seu trabalho no plenário do júri, de uma forma em atender a norma legal e também direcionando toda a prova incriminadora com observância na norma legal. O promotor de justiça, ele é determinado, ele não divaga, ele busca todos os elementos para atingir e conseguir a condenação do acusado. Já o defensor, ele, como não tem esta obrigação como o Ministério Público de seguir as normas, de fazer uma acusação retilínea e a defesa fazer uma defesa retilínea, a defesa tem uma amplitude maior para trazer para os jurados toda aquela circunstância em que vai descredibilizar a sustentabilidade feita pela acusação. Só que tem um detalhe: o defensor parece que ele divaga, ele muda de raciocínio, ele busca circunstâncias que não estão efetivamente nas provas dos autos. Não se busca aquilo que o Ministério Público realmente fez de acusação. O promotor fez a acusação, fazendo a acusação efetiva, fazendo a acusação de forma clara, objetiva, ele vai com absoluta certeza convencer os jurados, e convencendo os jurados, ele vai, por certo, conquistar a condenação do acusado que está sendo processado no processo. E vai convencer, certamente, com maior facilidade, os jurados. Ele vai convencer os jurados de que o acusado deva ser condenado. E para a acusação convencer os jurados, acredito eu, seja um tanto quanto mais fácil do que a defesa convencer de que o acusado seja inocente. Porque, dada a circunstância do processo, dada a circunstância de que traz as provas do processo, de que houve um acusado e uma vítima e toda aquela situação de como foi que aconteceu o homicídio, está ali reportado nas provas do processo, aí eu chamo a atenção com relação ao defensor. O defensor tem muito mais dificuldades de convencer os jurados da tese defensiva ou das eventuais teses a serem colocadas, teses defensivas, para convencer o jurado que o promotor não estaria com a razão, e sim quem estaria com a razão e deva ser o acusado absolvido seria o defensor. Mas o defensor, por sua vez, divaga muito, às vezes divaga, começa a contar fatos paralelos e fatos consonantes com a situação do acusado, correspondente aí à situação do acusado, e que aquilo teria acontecido com ele ou com um amigo dele. Ou seja, não é crível o advogado, o defensor, fazer este tipo de comparação, de colocação para os jurados. Se o advogado fizer alguma colocação que dê impacto, por exemplo, vai impactar a mente dos jurados, fazer com que os jurados se fixem num momento, e só que este momento se torne negativo, porque, por exemplo, se o advogado disser: olha, o acusado não vai ver e não está vendo mais o seu filho crescer, o seu filho nasceu, e colocando isso para os jurados vai, obviamente, imaginar, ou seja, raciocinar, se o acusado ele não está vendo o seu filho crescer ou ter nascido, por ele estar preso, eles automaticamente pensam
com relação à vítima que foi ceifada, a vida da vítima que foi ceifada, que nunca mais vai ter filho, ou vai ver seus filhos, vai ver familiares se tivessem. Olha, isto seria impactante, e impactante de uma forma negativa. O defensor, nas suas considerações orais, na sua sustentação oral, não é aconselhável ao nosso humilde entendimento, ao nosso entendimento, de que ele deva fazer qualquer tipo de colocações em que vai fazer com que o jurado vá pensar em equivalência entre a vítima que foi ceifada a sua vida, com a vida do acusado, que ainda será recolocada em liberdade um dia e retomará a sua vida normal. E o acusado vai, por sua vez, rever os seus familiares e a vítima nunca mais. Peço a todos vocês que visite nosso canal de estudo, visite o nosso site. No nosso site tem os livros, tem os e-books que fala muito mais sobre as dicas que nós damos sobre defesa, e tem muito mais material para ser pesquisado.